Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós retomamos hoje nossos estudos no Catecismo Maior de Westminster. Fizemos aí um período de recesso nesse mês de férias. E hoje nós retomamos exatamente de onde paramos, na pergunta 65 do Catecismo Maior. Nós leremos essa pergunta, depois um texto bíblico em Efésios. Hoje é a pergunta que inicia os nossos estudos sobre a doutrina da salvação. Então, pergunta 65, né? Ela vai fazer essa conexão com o assunto que a gente estava vendo antes, que era da igreja invisível, a igreja visível, a membresia dessas igrejas, como que ela se dá, quais são os benefícios, né? Nós vimos da igreja, dos membros da igreja visível e agora os benefícios da igreja, dos membros da igreja invisível. Então, pergunta 65, texto, os teólogos de Westminster assim formularam. Quais são os benefícios especiais de que desfrutam, por meio de Cristo, os membros da Igreja Invisível? Os membros da Igreja Invisível desfrutam, por meio de Cristo, da união e comunhão com Ele, em graça e glória. E o texto a ser lido, Efésios capítulo 1, o texto é um pouco longo, mas aproveitando que esse é um estudo mais curto hoje, que a resposta à pergunta é mais curta, então vamos aproveitar para ler esse texto inteiro também, Efésios 1, de 3 a 14, o texto diz. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Só que tá ruim, né? Vou botar aqui. Então, Efésios 1, de 3 a 14, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E aqui começam os destaques, né? Nós vamos falar aqui sobre a união com Cristo. Então, esse texto de Efésios, ele fala muito sobre isso. E ele começa, então, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu em Cristo, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para o louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, ou seja, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, em Cristo, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Texto longo, mas até aqui nós vamos orar e explorar então esse assunto. Agradecendo ao Senhor pelo tempo que temos agora e pedimos que o Senhor nos abençoe nesse propósito santo, estudarmos mais sobre a doutrina da união com Cristo, sobre os seus impactos também para a nossa vida. Tudo isso ajuda-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom, na última vez em que nós estivemos juntos falando sobre a pergunta 64, nós falamos sobre a igreja invisível, a definição da igreja invisível. O que é a igreja invisível? E vimos que a igreja invisível é a reunião, é a comunhão, a congregação dos eleitos de Deus. E aí a pergunta de hoje explora então os benefícios que os membros da igreja invisível têm em Cristo. Então, todos aqueles que foram eleitos verdadeiramente regenerados, eles recebem de Cristo, tal qual o catecismo nos mostra. Deixa eu voltar aqui para a pergunta. Dois privilégios que são supremos, que é a união e também a, a comunhão com Cristo. Nós precisamos observar inicialmente que a resposta dos teólogos aqui de Westminster, do nosso catecismo maior de Westminster,
ele pressupõe que existe uma distinção entre os membros da igreja visível e da igreja invisível, e nós já estudamos e sabemos que isso de fato é verdade, mas essa distinção também se dá nos benefícios. Então, ele diz, na pergunta, na verdade, quando ele formula a pergunta, quais são os benefícios especiais, ou seja, aqueles que não são usufruídos pelos crentes, supostos crentes da igreja visível, né? Estes, então, esses benefícios especiais que são exclusivos à igreja invisível, que além de usufruir daqueles benefícios que estudamos anteriormente com relação à pergunta 63, se eu não me engano, também aqui usufruem destes benefícios tal qual expostos aqui. Inclusive, união e comunhão são as palavras que vão resumir a multidão dos benefícios concedidos àqueles que pertencem à igreja invisível. E quando que nós vamos estudar esses benefícios? Quando nós, aliás, onde, né? Nas perguntas 66 a 90, quando o Catecismo Maior de Westminster vai expor a doutrina da salvação, desde a sua vocação eficaz até o final, ali a doutrina da glorificação. Então, ah, essas duas palavrinhas, união e comunhão, elas resumem, de certa forma, todo este conteúdo. E a doutrina da união com Cristo, ela é vital para o entendimento da salvação, de que como nós acessamos essa salvação que nos foi concedida. E aquele que melhor formulou a respeito da doutrina da união com Cristo foi João Calvino. Calvino, ele diz que apartados de Cristo, então, se nós estamos falando da nossa união com Cristo, então, desunidos da Cristo, né, apartados de Cristo, nenhum benefício recebemos. Tudo aquilo que Cristo conquistou no Calvário, tal qual nós estudamos lá na pergunta 57 do Catecismo, seria, e Calvino usa essa palavra, seria inútil para nós. Então ele diz, e aqui é uma citação direta das Institutas, volume 3, ele diz, para que compartilhe conosco aquilo que recebeu do Pai, ele precisa tornar-se nosso e habitar em nós, até que com ele nos tornemos um. E um pouco mais à frente, quando ele fala sobre a doutrina da justificação, ele está de maneira muito entremeada ali, explorando como que a união, a nossa união com Cristo, ela está misturada com as outras doutrinas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor disso. Ele explica como é que os crentes se apropriam da doutrina da justificação e ele confirma que é somente através dessa união mística e espiritual. E ele diz, e aqui eu estou reformulando um pouco exatamente aquilo que ele diz também no volume 3 das Institutos, ele diz: a união da cabeça com os membros, a habitação de Cristo em nós, em resumo, a união mística, são tratadas por nós com o mais elevado grau de importância, de modo que Cristo, tornando-se nosso, nos faz juntamente com ele participantes dos dons com os quais ele foi dotado. Então, como é que nós definiríamos aqui a doutrina da união com Cristo? É a verdade de que os eleitos são unidos a Cristo de forma espiritual e vital, numa união que é consumada pela obra do Espírito Santo, tornando, portanto, Cristo o cabeça e os crentes membros do seu corpo. E essa é só uma das ilustrações, né? A cabeça e o corpo, e os membros do corpo, sendo Cristo o cabeça e a igreja, né? Nós, os membros do corpo, é só uma das ilustrações que a Escritura apresenta para nos ajudar na compreensão deste fato, né, da nossa união com Cristo. Algumas outras figuras que eu me lembro aqui de cabeça, a videira e os ramos, né, ele é a videira e nós, os ramos, estamos enxertados nesta videira e só temos vida enquanto estivermos na videira. A doutrina do casamento, né, o homem e a mulher se unem numa união indissolúvel e eles são uma representação da união de Cristo para com a sua igreja também em uma união eterna, desta vez eterna, mas também indissolúvel. João, no seu evangelho, registra a oração sacerdotal de Jesus. Eu queria ler apenas um verso aqui, o verso 21, mas Jesus faz muitas referências à doutrina, à nossa união com Cristo nessa oração. No verso 21 de João 17, ele diz na sua oração, vamos ler aqui a partir do 20, né? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus está aqui expondo exatamente essa união
indissolúvel, do mesmo jeito que o Filho e o Pai são um na Trindade, assim também Jesus faz com que aqueles que o Pai lhe deu sejam um nele. No que diz respeito à doutrina da salvação, meus irmãos, a união com Cristo ela não é simplesmente um primeiro passo na ordem da salvação. A doutrina da união com Cristo ela é o fundamento sobre o qual toda a obra da redenção se edifica. Então, a ordem da salvação ela vai descrever ali, de certo modo, uma sequência lógica da aplicação da salvação ao indivíduo. A gente vai estudar isso nas perguntas 66 a 90. Vocação eficaz, regeneração, fé, justificação, santificação, glorificação, enfim, algumas no meio, né? Depois de justificação nós temos a adoção, por exemplo. Enfim, nós estudaremos isso. Mas a união com Cristo ela é a realidade espiritual que sustenta, que conecta todos esses aspectos, que sublinha todas essas doutrinas, e sem a união com Cristo, nenhuma bênção espiritual poderia ser de fato recebida, como nós já vimos na citação de João Calvino. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele mostra justamente isso. A gente leu, né, o capítulo 1 de Efésios. Se você ainda tiver com a sua Bíblia nesse capítulo, você pode observar. Mas Paulo oferece uma progressão teológica que nos mostra como a união com Cristo permeia toda a obra redentora, nas suas diversas dimensões. Então, no verso 4, Paulo diz que nós somos escolhidos em Cristo, eleitos antes da fundação do mundo, uma união eterna no contexto da eleição. No verso 7, ele diz que em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, mostrando a união com Cristo na cruz, um evento histórico na qual os eleitos foram redimidos. Depois, lá no 13, Paulo diz que em Cristo nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, descrevendo a união aplicada na história pessoal de cada crente, no momento da conversão, que garante a sua salvação até aquele último dia. E Paulo ilustra essa verdade depois lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 12. Quero ler esse texto, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 também. Paulo ilustra essa verdade ao dizer que todos os crentes foram batizados em um só corpo, sendo Cristo a cabeça e nós os membros, justamente mostrando aquela figura que nós já mencionamos. Ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Eu esqueci de passar aqui o verso 13. Tá aí. E também, de modo semelhante, lá em Efésios, agora, Efésios capítulo 3, os versos 16 e 17, Paulo também expõe, né, ele ora aqui, né, para que Cristo habite nos corações. Ele diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, sendo vós arraigados e alicerçados em amor. Então, aqui ele também demonstra essa união na habitação de Cristo nos corações dos crentes. Além do mais, como nós veremos na semana que vem, a doutrina da união com Cristo, né, e esse outro benefício da comunhão com Ele, dos benefícios que Ele conquista para nós, pode ser compreendido sob dois aspectos complementares, né? Tanto um que nós chamamos de federal e o outro de místico. O que significa federal? Significa que ele é o nosso representante. Na eternidade, no pacto da redenção que nós já consideramos, nós fomos escolhidos, eleitos e incluídos em Cristo. E essa união também se estende à sua encarnação, quando Cristo vive e obedece como o nosso representante, nos concedendo aquilo que ele conquistou. Já essa união também se explica num aspecto místico. Então, esse aspecto místico, ela tem a ver com o mistério, é o que Paulo diz, né? Ele fala assim, olha, grande é esse mistério, quando ele está falando do casamento, da união entre o homem e a mulher, ele diz assim, grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Então, essa união, ela é mística, ela é vital, ela é espiritual, ela é aplicada pelo crente, mas ela é um tanto quanto misteriosa, nós não sabemos exatamente como que isso se dá. Nós sabemos o que Deus intentou, mas não como ele realizou, né? Então, mas é exatamente essa união que torna vívida e sensível a nossa comunhão com Cristo, nos capacitando a viver em Cristo e através de Cristo, né?
a nossa piedade, a nossa santidade decorre do fato de que nós estamos unidos a Ele. Portanto, a união com Cristo é a realidade espiritual que conecta, que sustenta toda essa cadeia da salvação. Em Cristo fomos escolhidos, redimidos, regenerados, justificados, adotados, santificados e um dia seremos também glorificados. Por fim, detalhadamente, por meio dessa união, o catecismo destaca que os crentes desfrutam dessa comunhão com Cristo em dois aspectos, em graça e em glória. O que isso quer dizer? Quer dizer que na presente vida, os membros da igreja invisível, isto é, os eleitos, compartilham com Cristo das riquezas da sua graça. Eles recebem a justificação, a adoção, a santificação e todas as outras bênçãos espirituais que fluem dessa obra redentora de Cristo agora, não de maneira definitiva, mas já recebem, já usufruem de parte desses benefícios em graça. Essa união tem os seus efeitos, mas também no porvir, em glória, os crentes serão plenamente glorificados com Cristo. Participarão da glória que Cristo possui, né? Como o mediador exaltado, desfrutando ali da presença de Deus à parte de qualquer prejuízo. Assim, então, nós iniciamos o estudo da doutrina da união com Cristo. Eu fui um pouco além daquilo que, de fato, o catecismo traz aqui, mas é como um meio de antecipar um pouco do que a gente vai ver semana que vem, que a resposta da semana que vem é longa, para a gente também equilibrar um pouco. Irmãos, que Deus os abençoe. Nós vamos orar e encerrar nosso estudo nessa noite. Agradecemos-te, Senhor, pelo dia que tivemos e agora por esse estudo. Pedimos que o Senhor nos traga a compreensão adequada a respeito dessa obra bendita e que por meio desta união com Cristo nós sejamos fortalecidos para que vivamos piedosamente conforme a tua vontade. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe.